guerra que eu estou enfrentando de ontem e hoje, porque eu ministrei a mesma palavra ontem no culto de jovens e vou ministrar hoje novamente. E está uma guerra no mundo espiritual, então eu creio que Deus vai ministrar poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Pedir oração, vou orar no final da palavra, amém? E eu creio que Deus vai falar poderosamente. Eu não sei se você percebeu, nós deixamos ali aberto para você ver que nós começamos a fazer o mezanino aqui no salão do lado. Aleluia! E nós queremos terminar esse semestre em nome de Jesus. Aleluia. Então, depois você passa ali, se você não viu que a porta está aberta, né? Às vezes você está tão acostumado a entrar por aqui. Você não viu, passa lá, dá uma olhadinha, o mezanino. E no final eu quero falar algo para você também. E no final do culto, irmãos, nós estamos tendo um curso de empregabilidade aqui no prédio, amém? Nós estamos com 450 alunos em toda São Paulo fazendo esse curso. E o pessoal do curso de empregabilidade está fazendo um pastel para poder fazer a formatura. Então, no final do culto, passa ali e adquira um pastel dos irmãos. Está muito bom. Eles podem até abrir uma pastelaria, que vai ser poderoso. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Pai, eu quero colocar a Tua palavra diante do Senhor nessa noite. Que o Teu Espírito ministre ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Sua voz. Pai, nós repreendemos toda distração, anulamos todo ataque do diabo e colocamos a Tua palavra e que ela seja viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, capaz de separar alma de espírito e que ela possa produzir nessa noite aquilo que ela foi designado a produzir. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é: tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Alguém já ouviu algo parecido? Alguém já leu isso na Bíblia? Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então fala para o seu irmão do lado, tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Eu quero começar essa ministração falando para você, para que você possa tomar posse dessa verdade na sua vida. Que assim como Deus é, nós somos neste mundo. E presta atenção, essa certamente é a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra da cruz. Pois Ele é a obra consumada de Cristo por nós, por mim e por você. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para salvar eu e para salvar você. Então, essa é uma verdade. Então, qual tal Ele é? Nós somos nesse mundo. E é por meio da qual houve a grande troca e nos tornamos justiça de Deus aqui na terra. E veja, nós somos hoje, não seremos amanhã ou no céu. A Bíblia diz, neste mundo, aqui e agora. Fala para o seu irmão do lado, aqui e agora. Então, veja, nós somos nesse mundo tal qual Ele é. E, diante disso, eu quero falar para você que ouse a crer nessa verdade. E se você crer nessa verdade, você vai tocar essa geração. Nós estamos aqui com a palavra profética, que é o ano da casa cheia. Aleluia! Irmãos, tem muitas igrejas que não batizam nem 5 vidas por ano. Eu já ouvi testemunhos de pastores que falou, nossa, esse ano eu batizei muitas vidas. Quantas? Batizei 2. E a gente ficou olhando assim, o pastor Rogério ficou olhando assim, 2 vidas no ano. Nossa, e deu muito trabalho. E de fato, irmãos, você ganhar vida para o Senhor não é fácil, sim ou não? Não é fácil. Mas a gente ganhou 65 vidas. Os irmãos, quando estavam aqui na festa da colheita semana passada? Irmãos, você viu o tamanho da nossa igreja? É que os irmãos têm uma escala, né? Toda semana os irmãos falam assim, hoje você vai. Não, hoje eu vou. E aí fica nessa escala, e aí hoje tem algumas cadeiras aqui, por causa que está na escala dos irmãos, aleluia. Semana que vem vem outros irmãos e está tudo bem. Mas quando é festa da colheita, vem toda a igreja. E é interessante porque no sábado também estava lotado. Se a gente tivesse feito a festa da colheita com os jovens e com os adultos junto, nós teríamos que ter feito na rua, porque aqui dentro não ia caber. Então veja, porque a nossa igreja tem crescido. Eu quero dizer para você que se você entender que tal qual Ele é, nós somos nesse mundo, essa igreja aqui ela é muito pequena para a obra que Deus tem estabelecido neste lugar, nessa cidade. E olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Fala, seu irmão, dado, é poder de Deus. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, irmãos, essa é uma verdade muito poderosa da palavra, pois todas as verdades e promessas de Deus somente podem ser vividas pelos justos na fé. E hoje eu e você, nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que nós somos neste mundo tal qual ele é, tal qual é a identidade dele, é a nossa. Então, se você entender nessa noite que a identidade de Cristo também é a nossa identidade, irmão, sua vida vai mudar da água para o vinho. Não tem como a sua vida permanecer da mesma forma. Presta atenção aqui, pelo relato bíblico, né? Vamos olhar aqui um pouco a história bíblica. 2 homens foram gerados diretamente de Deus. Os irmãos sabem quem foi os 2 homens que foram gerados diretamente de Deus? Adão e Jesus. Foi os únicos 2 homens que foram gerados diretamente de Deus. O primeiro homem, né, o primeiro Adão, é o homem que fracassou no propósito divino lá no Éden. E ele é chamado de homem terreno. Agora, o segundo Adão é Cristo, que triunfou no segundo jardim, lá no Getsemane. E triunfou pela sua morte na cruz, cumprindo o propósito divino. E aí, esse segundo homem é chamado de homem celestial. E agora, o que a Bíblia deixa claro aqui para nós? Que nós temos tudo a ver com esses 2 homens, tanto com Adão como com Cristo. E presta atenção, assim como nós trouxemos a imagem do homem terreno, quando Adão veio e trouxe a imagem do homem terreno, então hoje nós trazemos a imagem do homem terreno, agora é a nossa responsabilidade de trazer o homem celestial. Fala para o seu irmão do lado, é a sua responsabilidade de trazer o homem celestial. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 45 em diante. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos agora trazer também a imagem do celestial. Aleluia! Então veja, quando Deus criou aqui o homem, a primeira coisa que ele fez foi definir a sua identidade. E é interessante porque hoje nós vivemos um mundo caído, sim ou não? E aí, por nós vivermos nesse mundo caído, a primeira coisa que o diabo trabalha para afetar na minha vida e na sua vida é a identidade. Você pode ver que quantas pessoas estão se perdendo porque não tem identidade, não sabe quem é. Mas eu quero trazer para você aqui a luz da palavra, de que se você entender qual é a sua identidade, tudo vai mudar na sua vida. Aleluia, quantos podem dizer aleluia por isso? Se você não sabe, você que é um crente viderense, quantos são crentes viderense aqui? Irmãos, é impossível você estar na videira e não saber a sua identidade. Olha só, se você não sabe, vou te falar agora, aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está projetando aqui? Então vamos lá, lê junto aí. 1, 2, 3. Amém, somente até aí. Então, o que você é, qual que é a sua identidade? Você é imagem e semelhança. Se você não sabe quem você é, você está em confusão. Nós vivemos numa geração confusa, porque não tem identidade definida. Ou quando tem, não é uma identidade genuína da parte de Deus. E por isso não consegue fluir e viver e desfrutar daquilo que Deus planejou para ele, ou planejou para você.
Às vezes você não está vivendo a vida, o todo que Deus tem para você, porque ainda você não sabe qual é a sua identidade. Mas presta atenção aqui, as pessoas não compreendem porque não alcançaram sucesso na vida, porque tem tanta dificuldade, porque as portas estão fechadas. Por quê? Porque não sabem quem são, para que existem e de onde vêm, para onde vão. Estão sempre passando por aqui e por ali, não sabem para onde estão indo, porque não têm a identidade firmada. Sabe, irmãos, tem uma história de um pastor que ele tinha uma cadela, e a cadela teve filhinhos, né? Filhotinhos, né? Filhinhos não, filhotinhos. Teve filhotinhos. E no mesmo momento que essa cadela dele teve filhotinhos, o vizinho tinha uma criação de gato, e também o gato deu criação, e teve filhotinhos de gato. Só que o que aconteceu? Todos os filhotinhos de gato morreu, e só ficou um. E esse um foi para a casa desse pastor lá e começou a se alimentar ali daquela cadelinha. E o que aconteceu? Esse gatinho não quis mais voltar para o vizinho, ficou ali na casa do pastor. E é interessante porque aquele gatinho foi morando ali, foi vivendo, foi se alimentando do leite da cachorrinha ali, da cadelinha. E chegou um momento que o gato cresceu. Só que eles colocavam o gato em cima da mesa, o que acontecia? O gato ficava parado, não fazia nada. Colocava em cima da árvore, o gato ficava lá morrendo de medo, não pulava. Você conhece gato, sim ou não? Gato, ele pula, ele arranha, tem uma arranhada aqui de gato. Aleluia, por isso que eu não gosto muito de história de criança. Quem tem história de criança aqui? Irmãos, eu peguei uma raiva, eu já liberei perdão pro gato. Mas eu peguei uma raiva de gato porque eu tinha lá tinha uns 11 anos, e eu morava no interior, e eu fui pegar minha bicicleta, lá no fundo, lá no interior a gente anda de bicicleta, aqui em São Paulo é mais difícil. Mas no interior a gente tinha uma vida mais saudável. E aí eu fui pegar, de repente o gato vizinho vem, pula no corredor, ficou desesperado, eu também, o gato veio e me arranhou. Foi a primeira vez que eu falei palavrão na minha vida. Misericórdia. Mas eu xinguei até a 15ª geração do vizinho, do gato. Mas depois do encontro, Deus perdoou. Mas voltando para cá, esse gato, você vê que gato ele é todo agitado. Você não vê gato parado. Mas aquele gato ficou parado por quê? Porque ele conviveu com cachorro. E eu quero dizer que às vezes assim também está a nossa vida. Essa história, ela reflete muito de nós. Porque não sabemos quem somos. Vivemos muito aquém daquilo que fomos chamados para viver estando em Cristo. Fala para o seu irmão do lado, a sua nova criação é em Cristo. Então veja, se você souber quem você é em Cristo Jesus, você não vai viver aquém daquilo que você foi chamado para viver. Então veja, uma vida, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida natural, assim como aquele gatinho estava vivendo ali com os cachorrinhos. E veja, uma vida medíocre, sem razão de muitas vezes existir. E nem imaginamos que poderíamos estar virando esse mundo de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, é poderoso nós vermos 65 vidas batizando aqui. 3.558 aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Veja, isso é poderoso. Porque a Bíblia fala que quando um pecador se converte, a festa nos céus, imagine 3.558 vidas. Irmãos, isso teve muita festa nos céus. Então veja, a grande estratégia do inimigo é cegar o mundo espiritual do evangelho e nos prender na ignorância de quem nós somos e por que nós fomos chamados. Pois quando temos a revelação de tal qual ele é, nós somos esse mundo, todos os planos do diabo é frustrado, irmãos. Todos os planos do diabo é frustrado. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E João, capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por isso que identidade é coisa séria. Eu comecei a pregar essa palavra ontem no culto de jovens, falei que ia terminar hoje, porque é uma palavra de 1 hora, e ontem eu só tinha meia hora, aleluia. Mas eu vou resumir aqui, tá, irmãos? O pastor Rogério prega até 8h30,
Não posso ir aquém dele, nem além nem aquém, né? Que senão, aleluia. E aí, o Josimar fica dando risada, né? Aleluia. Glória a Deus. Então veja, identidade é coisa séria. Muitas vezes os irmãos acham que identidade tem que falar de identidade, pecado, só para jovem. Sim ou não? Pecado, fala para jovem. Identidade, é para jovem. Não, você também precisa saber quem você é. Você precisa saber por que você foi chamado. Porque senão você vai viver uma vida aquém daquilo que Deus te chamou para viver. E Deus te chamou para viver coisas grandes. Então, quantas coisas nós poderíamos estar realizando em Deus, quão longe nós poderíamos estar indo, quão maiores poderíamos ser, quão mais felizes e produtivos se nós soubéssemos quem nós somos, por revelação de tudo que diz respeito à nossa identidade em Cristo. Deus nos chamou para dar certo. Sabe, irmãos, aqui nesse tempo da missão de dar guarda na rede de jovens, cada rede nós fizemos um desafio, uma batalha. Quem ia batizar mais? Cada rede tinha uma cor. Aí na festa da colheita nós fizemos tipo grito de guerra mesmo, igual o estádio de futebol. Foi uma loucura a festa da colheita aqui. Tinha os adultos aqui, quem estava aqui? Aleluia. Foi uma festa, né? Foi uma bagunça santa, aleluia. Irmãos, não dava nem para escutar nada, de tanto barulho, aquelas cornetas, os caras batendo batuque. Foi um negócio louco. Teve batuque aqui na igreja também tem batuque, irmãos, aleluia. Santo, mas é um batuque santo. Chamamos a glória de Deus. E aí, não sei porque que eu entrei nisso, aleluia. Mas veja, eu quero dizer para você que Adão recebeu essa identidade original que Deus deu a ele. Se você soubesse quem você é, lembrei. Porque nós batizamos 25 jovens, aleluia. Irmãos, e aí nesse santo desafio, todo mundo achou que a rede que ia ganhar era a rede do Andro, que era a maior rede. Aleluia, a maior rede dos jovens. E aí o pessoal já tudo aqui ontem, tudo preparado para saber. Mas sabe quem que ganhou? A menor rede dos jovens, a rede do Gabriel. E eu falei, os humilhados serão exaltados. Aleluia. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Totalmente bíblico foi o campeonato. E é interessante porque muitas vezes Deus nos chamou para ser mais que vencedor. E é interessante porque a rede do Gabriel, eles já tinham se dado como vencido. Mas no final, Deus exaltou eles. E você sabe o que eu quero te dizer? Que Deus chamou todos nós para sermos mais que vencedores. Não é a maior rede, a menor rede ou a rede do meio. Não, é todas as redes. Todos nós fomos chamados para ser mais que vencedores. E se você entender que Deus te chamou, que essa é a nossa identidade, que nós fomos chamados para dar certo, nada que você fizer não vai ser ao contrário disso. Tudo que você pôr as mãos precisa prosperar, irmãos. Porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Onde eu colocar as minhas mãos, vai prosperar. Ainda que tenham dias que nós estejamos passando por lutas. Porque passa. Quem está passando por luta aí? Dá um glória a Deus. Aleluia, Deus vai mudar a sua sorte hoje. Uma identidade que Deus deu para Adão, viver o propósito. E veja, da mesma forma, Deus nos criou para viver uma vida com propósito. E essa vida deve ser algo que nos faça acordar de manhã, encher os nossos corações de alegria e nos faça dizer, assim que você acordar, você pode abrir a sua boca e falar, como é boa essa vida, como posso realizar em Deus, como posso me alegrar, ajudar pessoas a fazer desse mundo um mundo diferente, onde eu vivo, pois segundo Ele é, eu sou neste mundo, aleluia, eu sou amado. Quantos podem declarar assim, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, posso viver uma vida sobrenatural. Você sabe o que eu quero te dizer aqui? Que essa é a sua identidade. Você é perdoado, você é justificado, você tem o Espírito Santo, você pode viver uma vida no sobrenatural, porque essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Então, existem pessoas que acordam de manhã já tristes, abaladas, abatidas, né? E já começa já chutando o cantinho do pé lá da cama, né? Sim ou não? E já não consegue desfrutar da vida, porque já acorda murmurando, já acorda reclamando. Casou e aí depois que casa viu que a esposa tem um cabelo um pouco diferente do que quando você conheceu na corte. E aí você fica, mas meu Deus, e agora? E aí você já acorda, pelo amor de Deus, não foi com isso que eu casei, né?
E aí você fica... Aí você, mulher, acorda e vê que o homem tem bafo. E você fala, misericórdia, eu achei que o bafo dele era sempre um house. Aleluia. E eu descobri que não é mais. Sabe, irmãos? Quem vai casar aqui, dá um glória a Deus. Quem já está casado, dá um glória a Deus. Aleluia. Tem mais casado que solteiro aqui. Mas veja, irmãos. Deixa eu te falar para você, solteiros. Você vai descobrir coisas poderosas no casamento. E você, casado, você já descobriu. Então agora é só sobreviver. Em vez de você murmurar e reclamar, começa a profetizar. Aleluia. Começa a declarar vida sobrenatural. E veja, irmãos. Quando Deus criou Adão, tudo era tão deslumbrante para se viver, pois aquela identidade era para Adão viver. O que Deus tinha planejado para ele era uma identidade ligada a um propósito. É importante você lembrar que o propósito de alguma coisa determina a sua natureza, determina os seus projetos, as consequências. Aquilo para o qual você foi criado vai determinar tudo. Tudo. O que você tem passado, fala para o seu irmão, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, irmãos. Todas as coisas. Então, independente do que você tem passado nesses dias, quer dizer, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E olha só, tanto Adão como Jesus tinham uma identidade. Jesus foi o segundo Adão. O primeiro Adão falhou e não viveu a identidade de Deus, que Deus criou para ele viver. E por isso, Deus veio e estabeleceu Cristo, um novo homem, com uma nova identidade, mas com os mesmos valores e princípios. Você precisa entender isso, que é os mesmos valores e princípios do primeiro. Então vamos perceber a semelhança aqui nas identidades. Porém agora, no segundo Adão, vamos fazer um paralelo entre a identidade de Adão e de Cristo, para chegar até nós. E você vai vendo que quando você vai fazendo o paralelo de Adão com Cristo, vai chegar até mim e você, vai chegar. E nós já vamos chegar lá. Por que vai chegar? Porque segundo ele é, nós somos também nesse mundo. Ao olharmos para Adão e para Cristo, chegaremos em nós. E quando chegarmos nessa verdade, respaldados aqui pela palavra de Deus, nossa vida será transformada, pois segundo ele é, nós somos neste mundo. Fala para o irmão, segundo ele é, nós somos nesse mundo. Alguém pode me perguntar assim, pastor, o que é identidade segundo Deus? Identidade segundo Deus é uma identidade que está totalmente em linha com o seu caráter, com o coração e natureza de Deus, para viver e realizar o propósito do centro do coração de Deus, a sua igreja, a sua família e de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Os que viram no Espírito essa identidade são os mesmos que estão vivendo nessa realidade e perspectiva, ou pelo menos estão caminhando em fé sobre ela. Sei quem sou e vivo segundo isso. Podem dizer, veja, irmãos, quando você entende quem você foi chamado para ser, você vai viver debaixo daquilo que você foi chamado para ser. Aquele gatinho estava vivendo igual um cachorrinho, por quê? Porque ele achava que ele era um cachorrinho. Mas ele não era um cachorrinho, ele era um gatinho. E devia viver como um gatinho. Você não foi chamado para ser um leãozinho pequeno, você foi chamado para ser um leão. Amém? Porque tal qual ele é, nós somos também nesse mundo. Eu fiz questão de pôr essa imagem aqui. Porque você precisa espelhar a Cristo nessa terra. Você precisa espelhar a Deus nessa terra. Amém, irmãos? Esse conhecimento começa na compreensão do significado de ter sido propositalmente criado por Deus. Eu acho que uma das coisas mais terríveis que tem é chegar no fim da vida e descobrir que você viveu uma vida totalmente errada. Presta atenção, eu não disse uma vida ruim, eu disse uma vida errada. Nem sempre viver uma vida errada é viver uma vida ruim. Então presta atenção, existe muita gente fazendo coisa boa, mas que Deus não chamou para viver. Sabe, a pessoa está vivendo uma coisa boa, mas errada, porque não era isso que Deus tinha para ela. Então presta atenção, você pode chegar no final da sua história e por não ter conhecido o que Deus tinha para você, o seu propósito, a sua identidade, ter feito outra coisa que julgou ser mais importante e terá uma surpresa ruim no final. Eu não estou falando aqui de salvação, e sim de ser achado entre os vencedores que irão governar com Cristo no milênio.
e participarão do arrebatamento caso ainda estejam vivos. Olha o que diz lá em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, de meu Pai que está nos céus. Então presta atenção, a coroa é para aquele que descobriu quem é e viveu de modo coerente com a sua identidade. Então você precisa entender que a identidade é coisa séria. É tão sério, irmãos, que nós vivemos um mundo com 8 bilhões de pessoas e cada um tem uma digital. E sabe o que é o mais interessante? Que Deus conhece cada um pelo seu nome. E Deus sabe o tanto de fio de cabelo que tem na cabeça de cada um aqui, segundo a Bíblia. Aleluia. Eu acho que lá ele está tirando do meu. Está cada vez menos. Aleluia. Mas veja, muitos não sabem que, em vez de terem vivido uma vida boa, poderiam ter vivido uma vida esplêndida. Porque dentro do propósito você vai viver o ápice da sua vida. É aí que a sua identidade se manifesta plenamente. Você sabe, irmãos, não vai ser triste se você chegar lá no grande e último dia e Deus falar que era para você ter vivido uma vida esplêndida e você olha e fala assim, tudo isso era para mim e eu estava vivendo muito aquém do que era para mim ter vivido. Vai ser triste ou não, irmãos? Eu acredito que você já ouviu a história do bolo, né? Que às vezes a vida toda a pessoa ficou lá fazendo um bolo de chocolate para Jesus, que era para Jesus, um bolo lindo de chocolate, e chegou lá no dia, a pessoa chega para Jesus e fala assim, Jesus veio trazer o bolo de chocolate. E aí Jesus fala assim, mas eu não gostava de bolo de chocolate, eu gostava de bolo de baunilha. Irmãos, vai ser triste, sim ou não? Sabe? Então esses são dias de você descobrir e sair daqui desse culto com a convicção de quem você é. Que você é filho, a imagem e semelhança do Senhor, que você é amado, que você é justificado em Cristo. E com isso você vai sair daqui convicto daquilo que Deus te chamou para fazer e ser. A palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso, ao olhar para a identidade de Adão e para a identidade de Cristo, podemos ver a nossa verdadeira identidade e clamar, eu quero viver essa identidade. Eu quero cumprir esse propósito na minha vida. Eu quero viver os melhores dias aqui na terra. E para glorificar o nome do Senhor. Vivendo o que Ele me chamou para ser e para realizar nele. Você pode falar isso todos os dias. Tem muita gente que gosta de ir para o encontro para poder ser cheio do Espírito. Sim ou não? Muita gente gosta de ir para a conferência porque lá na conferência é arrebatado. Sim ou não? Mas e se eu te falar que você pode ser arrebatado todos os dias no seu quarto? Você não precisa da conferência, você não precisa do encontro com Deus. Você pode ser arrebatado todos os dias lá no seu quarto. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes, por não saber quem é, você não busca quem te criou. Mas Deus está te chamando para você buscar quem te criou, para você saber qual que é o seu propósito e viver segundo o seu propósito. Aleluia! E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, agora nós devemos trazer a imagem daquele que é celestial aqui para a terra. A Bíblia diz que assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, agora Deus está nos chamando para trazer a imagem do segundo Adão, que é celestial. Isso é identidade. Deus está te chamando para trazer a imagem de Cristo para a terra. Deus está te chamando para fazer a diferença nesses dias. Deus quer que você manifeste a identidade de um homem celestial, de uma mulher celestial. Isso é muito impressionante. Não podemos achar que isso é só algo interessante, porque Deus nos chamou para espelhar a Cristo nessa terra. E essa verdade nos coloca numa posição de total diferença entre os homens sem Deus, que os que trazem só a imagem do Adão caído. Sabe, irmãos, as pessoas que estão lá fora, elas só trazem a imagem do homem caído, do Adão caído. E eu e você hoje podemos trazer a imagem do homem celestial para a terra. E isso faz total diferença. Sabe, aonde você trabalha, você tem que ser aquele que mais sobressai. No seu trabalho, você tem que ser o maior salário tem que ser o seu. Sabe, na sua empresa precisa prosperar. Sabe por quê? Porque você traz a imagem do celestial. Você traz a imagem do celestial. Os homens naturais estão aí, sabe? Tá vendo a reportagem? Quantos tem o Instagram aqui? Aí abriu uma nova plataforma essa semana, que é, nem sei falar o nome.
É isso aí. Enquanto você está lá abrindo o seu nome lá, o Mark Zuckerberg ficou só 61 bilhões mais rico essa semana. E aí você fica assim, mas por que só para ele? Mas deixa eu te dizer que o mesmo que ele ganhou, você também pode ganhar. Porque você espelha a imagem de Cristo. Você só precisa saber onde você vai colocar. Porque tudo que Deus dá para mim e para você tem um propósito. E o propósito é o reino. Sempre imagine assim, irmãos. O propósito na minha vida e na sua vida é o reino. Se você entender que eu e você não faz mais parte do homem caído, agora nós fazemos parte do homem celestial, você vai ver que tudo que Deus coloca nas suas mãos é para o reino. Aleluia. É para você. Para você vai desfrutar disso. Quantos querem desfrutar disso? Você vai desfrutar, mas você precisa entender também que é para o reino. Aleluia. Você foi chamado para trazer a imagem do celestial. E isso afetará toda a sua sociedade, toda a sua vida, onde você vive, à medida que essa verdade se tornar realidade em você. Então, quanto mais a realidade de Cristo tiver dentro da sua vida, mais você vai afetar as pessoas ao seu redor. Mais você vai afetar. Fala para o seu irmão do lado, você vai afetar pessoas esses dias. E você sabe que Adão recebeu essa identidade para ser um homem perfeito. A sua identidade se constituía de aspectos claros que definiam. Jesus também recebeu uma identidade clara e definida, que estava expressão do coração de Deus. Nós sabemos que o primeiro Adão falhou em viver essa identidade, mas Cristo não. Cristo foi até o final. Cristo cumpriu o propósito de Deus e viveu quem ele era para viver, o que era para ele fazer, e quem o Pai de fato criou para ser. Olhando para essas verdades, podemos ver a realidade ao nosso respeito. Nesse primeiro momento, porém, quero que você grave essa palavra poderosa. Assim como eu trouxe a imagem do que é terreno, eu devo trazer também a imagem do que é celestial. Deus te chamou para trazer a imagem do celestial aqui para a terra. Sabe, irmãos, lá na sua família, você ser diferente. Esses dias, nós estávamos orando aqui, e aí uma irmã falou assim, pastor, meu marido ele não quer vir para a igreja. Eu não sei como faço para vir para a igreja, eu não lembro mais, mas foi mais ou menos isso. E Deus falou claramente no meu coração, irmã, não é você obrigando ele que ele vai vir para a igreja, mas é você espelhando a Cristo aqui na terra que ele vai vir para a igreja. Muitas vezes você fica querendo enfiar Jesus na goela abaixo dos irmãos lá fora, e aí só dificulta. Em vez de você trazer ele para a igreja, você só espanta ele da igreja. Em vez de enfiar Jesus goela abaixo, seja Cristo na vida dele ou dela. E você vai ver que quando você menos imaginar, quem vai estar sentado aí do seu lado? Essa pessoa que você tanto quer ver ganha para Jesus, amém? E a identidade celestial é isso, que muda tudo. É isso que é a igreja, o novo homem criado em Cristo. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 15, diz assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E isso, irmãos, afeta totalmente o mundo espiritual. Isso afeta totalmente o mundo espiritual. Aleluia. Eu achei que eu ia gastar umas 2 horas para pregar essa palavra. Já estou acabando e falta 20 minutos ainda. Meu Deus. Falta 50 minutos, Josmar. Fala para o seu irmão do lado. Eu quero falar agora algumas verdades para você. E uma das verdades que eu quero falar para você é: eu sou amado e sou abençoado. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei se você já viu eu falando assim, fala para o seu irmão do lado, você é ricamente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Alguém já ouviu falar isso? Porque essa é a nossa identidade, irmãos. Eu sou ricamente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Às vezes você pode falar, isso é um clichê. Não, irmãos, quanto mais você declarar essa verdade, mais você vai saber que você é amado. E quanto mais amado você entender que você é, mais Jesus vai liberar bênção sobre você. Você sabe que quando você entende que você é amado, irmãos, o mundo pode cair do seu lado, mas você não está nem ligando. Quer ver? Os homens aqui já se apaixonou por alguma moça? Sim ou não? Quando você se apaixonou por essa moça, você já fez alguma loucura assim por ela?
Às vezes, quando você... A irmã falando que não, aí complicou a vida. Mas, às vezes, quando você está apaixonado pela moça, você esquece de tudo. E, às vezes, você vai andar a pé, assim, horas para ver a moça. Porque, geralmente, quando o jovem se apaixona, ele ainda não tem carro, né? E aí tem que andar, e às vezes tem que andar muito. Né? Tem um casal que está noivo aí, que o cara tem que andar bastante para ver a noiva, aleluia. E aí eu fico olhando para ele, eu falo, aleluia. Né? Hoje tem o Uber, que é mais prático, né? Tem o Uber que é mais prático. Mas antes não tinha Uber, essa tecnologia é nova. E aí o que acontece? Quando o cara está apaixonado, ele faz algumas loucuras de amor, sim ou não? E aí a pessoa que está do outro lado, fica lá toda, as mulheres geralmente, fica lá toda abobalhada. Ele veio me ver, tá, que negócio estranho, esquisito. E aí o que acontece? Aquela irmã entende que ela é amada. E se ela pedir um chocolate 2 horas da manhã, ele vai lá levar o chocolate. Aleluia. Não vai não? Irmã, vocês precisam orar mais? Aleluia. Se minha esposa me pedir um chocolate 2 horas da manhã, eu vou levantar e vou comprar um chocolate para ela. Então, irmã, vocês precisam orar mais? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, para você não ficar com inveja. Eu repreendo toda inveja agora, em nome de Jesus. Pra você não ficar com inveja, não. Mas se seu marido não levanta para comprar um chocolate para você 2 horas da manhã, você já casou, não tem mais jeito. Mas tem uma pessoa que pode dar um jeito. Jesus Cristo. Ajoelha seu joelhinho lá e fala, Jesus, muda a vida desse homem. Faz ele ficar apaixonado por mim de novo. Você sabe que a Bíblia fala que o homem, ele deve amar suas esposas. E a mulher deve respeitar o seu marido. E aí tem muitas mulheres querendo amar os esposos. Não, você só tem que respeitar. Deixa que a parte do amor vem do homem, amém? Mas voltando para cá, fala para o seu irmão do lado, eu sou amado e abençoado. E interessante aqui, irmãos, que a primeira informação que encontramos e que começa a definir a identidade de Adão e de Cristo é o que a Bíblia diz sobre Adão. E Deus os abençoou e lhe disse... Quando Cristo vai começar o seu ministério, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, o Pai diz, esse é o meu filho amado. E olha só que interessante, nessa ocasião, era Deus dizendo a mesma palavra para abençoar, pois todo amado é abençoado, e nós somos amados. Aleluia! A identidade de Cristo começa a ser definida a partir do ponto em que ele era amado e abençoado. Tudo começa desse ponto. Toda a questão de quem de fato nós somos, da nossa verdadeira identidade, deve começar na certeza de que nós somos amados e abençoados por Deus. Porque veja, Adão, o primeiro Adão era abençoado. E o segundo Adão, Cristo, era amado. Então hoje eu e você, nós somos amados e abençoados. Essa é a primeira coisa que vemos na identidade dos 2 primeiros homens. É a bênção e o amor de Deus que define quem nós somos. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Você sabe, irmãos, diga assim, o amor e a bênção de Deus na minha vida define quem eu sou. Você sabe, irmãos, eu tive um filho, acho que meu filho tem 17 dias, 18 dias, uma coisa assim. Irmãos, a primeira vez que eu vi ele lá no hospital, eu estava doido para ver eles rasgar a barriga da minha esposa, tirar o filho, estourar a bolsa, né? Mas o médico não deixou. Me colocou atrás lá com a minha esposa tinha um papel assim. Mas a primeira vez que eu vi meu filho, quem me conhece sabe que eu sou meio chorão. Mas na hora que eu vi meu filho, eu desmanchei. Aí eu chorei. E segurando, porque tinha muita enfermeira lá, né? Fica passando assim vergonha, mas deixa elas lá. Eu estava lá curtindo o meu momento. E eu na hora que eu vi meu filho, eu já levantei, né? Porque eu queria ver, queria pegar. E a enfermeira vem do meu lado, senta. Meu filho, quero ver. Irmãos, e ali eu percebi algumas coisas do amor de Deus por nós. Você sabe que
Eu sou pastor já faz alguns anos, já tem uns 8 ou 9 anos que eu sou ordenado. E eu liderei uma igreja lá no Taboão da Serra, e a pessoa mais nova depois de mim tinha 40 anos. E eu tinha na época uns 22, 23 anos. E eu lembro quando eu cheguei lá para liderar aquela igreja, irmãos. Tem uns irmãos aqui que é do Butantã, eu ia lá para o Butantã também, depois teve um tempo. Irmãos, a primeira vez que eu cheguei lá, eu falei, o que Deus me colocou aqui? Não faz sentido. Todo mundo casado, o mais novo sou eu, solteiro, à procura, desesperado por uma corte, aleluia, subindo pelas paredes, e Deus me coloca para liderar só casado. E gente que já tem muita experiência na vida, né? Mas Deus falou algo ao meu coração naquela época. Deus falou assim, eu só quero que você libere o meu amor para eles. Se você conversar com qualquer um daqueles irmãos lá do Taboão, na época, que era o Walter, agora é tanto nome, fugiu. Mas o nome, a Margarida. Sabe, irmãos, você vai ver que todos eles vão falar a mesma coisa. Ele foi muito amoroso com a gente. E você sabe que é interessante, muitas vezes as pessoas olhavam por eu ser novo e não ser casado e falavam assim, ele não tem sabedoria não tem. Mas é interessante que os primeiros problemas que eu tive que resolver lá foi de casado. E aí eu cheguei numa época no pastor Flávio e falei, pastor, é o seguinte, está tendo uns problemas lá de casado, eu não sei como faz não. Problema de relacionamento, de relação sexual, desses negócios. Nunca nem fiz isso, não sei nem como funciona. Aí o pastor falou assim, você vai chegar neles e vai falar o seguinte, faz quanto tempo que vocês não têm relação? Aí eu falei, mas assim, na lata? Ele falou, na lata. Eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, o primeiro casal que eu fui aconselhar lá no Taboão. Eu falei assim, quanto tempo que vocês não têm relação? Aí o casal falou assim, aí eles ficaram olhando assim, arregalaram o olho, né? A pergunta que um jovem de 22 anos fazendo para um casal de 40, 45 anos. Aí eles falaram, eles se engasgaram um pouquinho e falaram, uns 5 meses. Eu falei, tá amarrado, eu vou sair daqui agora. E vocês vão agora fazer o negócio. E aí, eles foram fazer, deu tudo certo. No outro dia eu falei, e aí, como que tá tudo certo? Pastor, nosso casamento resolveu. Eu falei, aleluia. Era só se amar. Amém? O que eu quero te dizer, que você precisa entender que você é amado, amém, irmãos? Aquele casal estava brigando porque eles tinham esquecido do amor. E precisa de amor para um casamento funcionar. Amém? Precisa de amor. Aleluia. Vai ter curso de casais aí, você pode se inscrever se você quer casado. E você sabe que, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estavam com ele no Monte Santo. Sabe, irmãos, nessa passagem aqui, Pedro está relembrando o dia em que Jesus foi transfigurado no dia lá do monte. Ele diz que o Senhor Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus. E como o Senhor recebeu essa honra e glória? Pedro diz claramente, quando lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe, irmão, Jesus recebeu honra e glória quando ouviu o Pai declarar que ele era amado. E eu creio que nós também recebemos honra e glória quando ouvimos o Pai dizer que nós ama. Você sabe que antes de ter o meu primeiro filho, eu fiquei estudando bastante a respeito. E aí ontem eu estava falando ali com o pessoal, eu falava, antes de você trocar a fralda, é papo de pai agora recente, negócio esquisito. Antes eu não queria nem saber de fralda, agora fica falando de fralda, um negócio estranho. Eu falei, antes de trocar a fralda, você tem que passar o lenço umedecido lá no umbigo dele, para ele fazer tudo que ele tem que fazer antes de trocar. Aí o pessoal ele ficou assim, olhando assim, sério, ele sempre mijou em cima de mim? Eu falei, porque você não faz isso, né? Não estudou antes, estuda lá, dá certo. Mas uma coisa que eu faço com meu filho, todos os dias antes de dormir, eu declaro uma verdade sobre ele. Eu falo, filho, você é amado. Você é justificado. Você nasceu para dar certo. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus.
eu faço essas declarações todos os dias. E aí você pode falar assim, nossa, que estranho, pastor, mas eu nunca falei isso para o meu filho, eu falei que ele ia ser um Zé Ninguém, drogado e não sei o quê. Deixa eu te dizer, a infância da criança é a fase que você tem que mais declarar palavras de amor. Muita gente fala assim, pastor, meu filho tem que dormir no quarto longe. O que eu tenho descoberto é que quanto mais próximo ele estiver nesses primeiros dias, melhor vai ser a vida dele quando adulta. Porque ele vai se sentir guardado. Então, presta atenção, quanto mais você está próximo do seu filho, da sua filha, mais você vai passar amor. Então, quanto mais você deixar Deus estar próximo de você, mais você vai se sentir amado. Por que o diabo trabalha tanto para destruir a figura paterna dos filhos? Porque ele sabe que se ele destruir a figura paterna, automaticamente ele destrói a figura do amor de Deus para com ele, para conosco. Eu nem vou perguntar aqui, porque toda vez que eu pergunto, eu me assusto. Quantos são filhos de pais separados? Pelo menos aqui, mais de 70% vai levantar a mão. Por quê? Porque o diabo sempre trabalha para destruir a família. Mas Deus, Ele quer abençoar a família. Você precisa entender que você é amado. E eu declaro isso sobre o meu filho, para ele entender que quando ele crescer, ele é amado. Independente do que ele faça, o que ele escolher ser da vida dele, ele é amado. E quanto mais amor você recebe, mais, aqui a Bíblia está falando que mais de glória você é coroado. Mais de honra você é coroado. E olha só, lá em 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Precisamos ter em mente que hoje estamos em Cristo, e tudo que diz respeito a Ele também diz respeito a nós. Você sabe, irmãos, uma criança nos primeiros meses de vida, o que ela mais quer é a sua presença como pai e como mãe. O que ela mais quer é a sua presença. Você pode ver que às vezes ela está lá esperneando, chorando. Você dorme pouco nesses dias, aleluia. Tenho descoberto isso. Mas quando você põe no seu colo e ele escuta o seu coração, automaticamente ele vai se acalmando e vai ficando em paz, porque ele sabe que tem alguém ali com ele. Ele sabe que o pai ou que a mãe dele está ali com ele. Então, quando você entende que você é amado, você não precisa mais ter medo. Amém? E nós somos amados de Deus. Ele tem prazer em nós, em Cristo e por meio de Cristo. Sempre que você declara essa verdade, a glória se torna mais forte em você. Quanto mais você entender que você é amado, mais você vai saber que você é perdoado. Os pais de plantão, as mães de plantão, seu filho pode aprontar, sim ou não? E quanto mais ele apronta, você dá vontade de bater, sim ou não? Mas você não continua amando o cidadão? Irmãos, vai num presídio de final de semana para você ver. A fila de mãe que está lá para ver os filhos. O cara pode aprontar o que for, mas a mãe está lá. Porque a mãe, ela ama incondicionalmente. Então você precisa entender que você também é amado incondicionalmente. Você sabe, irmãos, todas as coisas desse mundo atacam essa verdade de que nós somos amados de Deus. E veja, seja a mídia, seja de forma desonrosa, como as pessoas tratam umas às outras, tudo nos leva a sentir que não somos importantes e nem amados. Tudo nos empurra para sermos apenas mais um rosto na multidão, mais um número de identidade. Mas a verdade é que Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Ele nos ama, Ele sabe. Aqui, como eu já falei, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Aleluia. E o Davi já está lá pondo a mão assim, mas tem cabelo aí, Davi, aleluia, aleluia. Então veja, Deus sabe que não tem também aí, Davi, Deus sabe também, fique em paz. Mas você sabe o que é interessante? Porque o diabo também sabe o nosso nome, mas o diabo nos chama pelo nome do nosso pecado. Deus conhece o nosso pecado, mas nos chama pelo nosso nome. Você sabe por quê? Porque o problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. E eu creio que cada vez que nós dizemos para alguém que ele é amado de Deus e que o Pai tem todo o prazer nele, nós estamos coroando essa pessoa de glória e honra.
Toda vez que você chega para o seu filho e fala, você é amado, você está coroando o seu filho de honra e glória. Toda vez que você escuta de alguém dizendo que você é amado de Deus, nós estamos te coroando com honra e glória. Fala para o seu irmão do lado, você é amado de Deus. Você sabe, quando nós falamos isso, nós estamos te coroando de honra e glória. E automaticamente, eu creio que devemos declarar isso a nós, mesmo com fé, para nos enchermos de glória. Quando somos cheios de glória, nosso corpo se torna mais saudável e a nossa mente se torna mais clara. Aleluia! Jesus venceu a acusação e a traição dos homens, porque ele sabia que ele era amado. Quando presumimos que não somos amados, pensamos que nossas falhas mudaram o amor de Deus por nós. Sempre que isso acontece, a nossa fé se torna mais fraca. Não devemos permitir que as circunstâncias definam o amor de Deus por nós. Você sabe que nos dias de tribulação, muitas vezes, é o dia que nós achamos que nós não somos amados. Nos dias de tribulação, é os dias que nós achamos que Deus esqueceu de nós. Mas deixa eu te dizer, Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele continua te amando. Mesmo no meio da tribulação, você é amado. Não importa o que esteja acontecendo, só declara, eu sou amado. Pode estar caindo o mundo lá fora, você declara, eu sou amado. E quanto mais você declarar que você é amado, mais de honra e glória você vai estar sendo coroado. E presta atenção, não permita que alguma performance negativa ou resultado ruim defina quem você é. Eu quero dizer para você nessa noite que você é amado. Senhor, agora você pode dizer, eu sou o filho amado. Aleluia! Você sabe, irmãos, quando agimos corretamente, não é difícil crer que somos amados. Mas o teste de fé é crer no amor de Deus quando falhamos, quando nós pecamos. Agora é o teste de fé. Para dizer, será que eu sou amado mesmo? Você sabe que, antigamente, quando eu me converti, agora nós temos a palavra da graça, e glória a Deus pela palavra da graça. Mas quando eu me converti, quando eu pecava, irmãos, eu ficava numa condenação terrível. Era uma vida chata de ser vivida. Sabe, quando eu vejo algumas igrejas aí que não deixam os irmãos tomar a ceia porque pecou, eu falo, misericórdia, meu Deus, porque é na ceia que eu me aproximo mais dos irmãos, mais do corpo, que eu sou sarado, que eu sou curado, que eu sou restaurado, é no corpo, é na ceia. E você sabe que eu ficava condenado, mas por quê? Porque eu não entendia que eu era amado. Deixa eu te dizer, quando você entende que você é amado, tudo muda, o jogo muda. Isso é mais interessante porque quanto mais você se sente amado, menos você quer fazer coisa errada. Sim ou não? Quanto mais você se sente amado, menos você quer errar. E porém, a verdade é que o amor de Deus permanece inalterado, independente dos seus erros. Se você declarar em fé que é amar de Deus nesses momentos, você se encherá de tal poder que a tentação perderá completamente a força sobre você. Sabe quando vier a tentação sobre você, você fala assim, eu sou amado. A tentação está vindo, você fala, eu sou amado. Irmãos, a tentação vai perdendo a força e você vai vendo que a glória, a honra e glória vai sendo coroado sobre você. Aleluia! Então não sabemos quantas vezes o Pai declarou que Jesus era o Filho amado, no qual ele tinha todo o prazer. Está registrado que ele, no dia do batismo, mas não lemos isso no relato da transfiguração de Jesus. No entanto, Pedro estava lá e ele diz que o Pai declarou que Jesus era amado. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você sabe o que é interessante, irmãos? Que no dia do batismo, os céus se abriu sobre Jesus. E precisamos ter clareza que os céus só se abrem para Jesus. E se você entender que o céu só se abre para Jesus, se você entender isso, você vai ver que se você trazer Jesus para a sua vida, então os céus vão se abrir sobre você. Se você trazer Jesus para o seu casamento, então os céus vão se abrir sobre o seu casamento. Se você trazer Jesus para o seu negócio, então os céus vão se abrir para a sua empresa. O céu não está aberto para mim e para você, está aberto somente para Jesus. E aí, se estivermos então em Jesus e Ele em nós, então agora os céus está aberto para mim e para você. Por que o céu se abriu sobre nós? Porque agora nós aceitamos Jesus.
E por ter aceitado Jesus, então se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, os céus estão abertos para nós. Você sabe, se a sua célula abra, coloca Jesus lá no centro, você vai ver que os céus vão se abrir sobre a sua célula. Até o batismo, Jesus não tinha feito coisa alguma, nenhum milagre, mas ele já era amado. Assim como ele é, nós não somos amados porque fizemos algo, mas unicamente porque somos filhos. Logo em seguida, o Senhor é levado no deserto para ser tentado pelo diabo. E olha aqui, presta atenção aqui, já estou quase encerrando. Nesse ponto aqui, que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, nesse ponto o inimigo diz, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Veja que ele não disse, se você é um filho amado de Deus, então manda. O diabo omitiu a palavra amado. Sabe por quê? Porque sabe que quando entendemos que nós somos amados, a tentação perde completamente o poder. Você sabe, se você entender que você é amado, a tentação, ela vai perder o poder. E aí o diabo tentou omitir isso de Jesus, porque ele sabia que se ele falasse que ele era amado, ele perdia o poder. Então veja, quando pensamos que não somos amados pelo nosso cônjuge, então abrimos porta para o adultério. Quando pensamos que não somos amados por Deus, nós abrimos porta para o pecado. Muitos se desviam e aprofundam no pecado, porque imaginam que uma vez que tenham caído, Deus já não nos ama mais. Então cai mais profundamente nos seus erros e delitos. Mas se tivesse a ousadia de declarar que são filhos e que são amados, mesmo que estão sujos, então seriam imediatamente levantados e limpos pela glória de Deus. Amém, irmãos? Você sabe, é a mesma coisa você pegar seu filho, você vai e fala assim, filho, nós vamos para o shopping. E aí, você está lá preparado, você já deixou seu filho todo arrumado para ir para o shopping. E falou, filho, fica aí que eu vou me arrumar para ir para o shopping. E você vai lá, se arruma para ir para o shopping. Só que na hora que você volta para pegar seu filho foi lá no jardim e pulou na poça de lama. E se sujou todo. Agora, porque seu filho se sujou todo, você vai falar, filho, agora nós não vamos mais para lugar nenhum? O que você vai fazer? Filho, eu falei para você ficar limpo, para a gente ir para o shopping. Vamos lá, vamos tomar outro banho, vamos trocar para você ir para o shopping. Sim ou não? Sabe, irmãos, pais bons fazem isso, aleluia. Eu vi a cara de alguns pais aqui falando, não, pastor, se ele se sujou, agora que não vai mais. Misericórdia, Jesus. Sabe, irmãos, no mundo, as pessoas alcançam sucesso quando sabem que são amadas. Tem uma história de Zink Ziglar, conta que certa ocasião passou por um mendigo pedindo esmolas. E esse mendigo dava uma caneta para quem lhe dava $1 ali de gorjeta ali no negócio dele lá. E aí, o que acontece? Quando ele estava adiante, Zinklag, ele passou por aquele mendigo e deu $1 para aquele mendigo. E aí ele passou e falou, ele estava dando uma caneta para todo mundo que desse $1, então eu vou pedir minha caneta. E pediu a caneta para o mendigo. E aí o mendigo foi lá e deu a caneta para ele. E aí, na hora que o mendigo deu a caneta para ele, ele falou assim, olha, é o seguinte, você já não é mais mendigo, agora você é um vendedor, um empreendedor de canetas. E aí anos se passaram, aquele mendigo chegou a Zinklag, numa das palestras que ele estava fazendo, e olhou e falou assim, olha, você não se lembra de mim, mas eu era aquele mendigo que vendia uma caneta para você. E naquele dia que você falou que eu não era mendigo, que eu era um vendedor de canetas, a minha vida foi transformada e eu me tornei um empresário de canetas. Então veja, por quê? Porque depois daquele dia, a vida daquele cara mudou de ideia. Porque mudou de vida. É um fato que gente ferida acaba ferindo outros. Mas gente que se sente perdoada, acaba perdoando. Você sabe, muitas vezes as pessoas só passavam para aquele mendigo e olhavam como um mendigo. Mas aquele Zinklag que olhou para aquele mendigo e viu ele de outra forma. Por ter visto ele de outra forma, ele recebeu aquele amor e mudou de vida. Você sabe, você tem o poder de trazer Cristo na terra, e trazendo Cristo na terra, você pode trazer amor para outras pessoas, perdão para as outras pessoas, e fazer a diferença por onde você passa, por onde você anda, na sua família, na sua casa. O amor e a bênção de Deus na vida de qualquer pessoa são a raiz que define a identidade. Porque se alguém é amado e abençoado, significa que tudo na vida dele vai dar certo. Então a primeira pergunta é, quem você é? Diga, eu sou amado e abençoado.
Sabe, irmãos, essa palavra faz parte da identidade do vencedor. Quem sabe que é amado e abençoado, não tem medo de se casar, não tem medo de trabalhar, não tem medo de liderar, não tem medo de viver, porque sabe que tem algo em sua vida que está definido quem ele é. E veja, essa pessoa pode dizer isso a seu próprio respeito. Ela sabe que terá sucesso na vida. Quem se sente amado, irmão, sabe que vai ter sucesso na vida. A minha pergunta, então, é, olhando para Adão e para Cristo, será que disso diz respeito a nós? Olha só, será que podemos falar o mesmo a respeito de nós? Adão e Cristo começaram assim, e eu e você? Em Efésios 1:3 está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você também é abençoado porque a palavra de Deus está dizendo. Você também começou assim. A primeira coisa que eu quero que você entenda a respeito de quem você defina a sua identidade. Você é abençoado. Pastor, você pode estar se perguntando, pastor, eu não mereço. Eu sei, você não é abençoado porque merece. Você é abençoado porque, você não é abençoado porque você é bom. Você é abençoado porque Deus é bom. Você não é abençoado porque você merece. Você é abençoado porque você é filho. Você não nasceu numa família de Deus. Seu pai o ama. Você nasceu na família de Deus e seu pai o ama. Você pode aprontar confusão e está resolvido. É abençoado na entrada e na saída. É abençoado em casa e é abençoado na escola. É abençoado na igreja, é abençoado na rua. E é abençoado em tudo que você faz. É abençoado solteiro, mas também é abençoado casado. É abençoado tendo um passado bom e abençoado tendo um passado ruim. É abençoado vindo de uma família pobre ou vindo de uma família rica, não importa. É abençoado. E essa bênção vai determinar os seus próximos dias da sua vida. Você tem que crer nisso. Quando começamos a falar, Deus coloca as coisas em nosso coração. E isso é incrível. Presta atenção. Fico pensando aqui, muitos homens estão na época de casar, mas ficam com medo. Por quê? Porque têm a certeza que não vão conseguir cuidar da família. Mas aí eu me pergunto, por que ficar com medo? Quem tem a bênção de Deus precisa ter medo do quê? Não precisa ter medo. Sua vida vai dar certo, porque você é abençoado. Sabe, irmãos, esses dias não é dia mais de você ter medo. Não é medo de você empreender, não é medo de você se arriscar, não é medo de você poder chegar na varoa, aleluia. Não precisa ter medo, porque você é abençoado. Deus vai agir ao seu favor. Aleluia. Pastor, mas está tudo dando errado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A história só termina quando Deus diz que acabou. Ele tem a última palavra a seu respeito. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E no princípio ele disse, seja abençoado. Deus determinou, não tem jeito, vai dar certo. Porque às vezes não dá, porque você não acredita. Quem é abençoado abre negócio, passa no vestibular, casa, age, vai dar certo. Deus está com você, essa é a sua identidade, você é abençoado, você vai realizar. Você pode dizer o que está em seu coração. Serei pastor, serei engenheiro, serei médico, vou me casar, vou abrir empresa, vou pregar, vou viver. A minha vida vai dar certo, porque é isso que eu creio, é isso que eu sou. Eu sou abençoado, e isso é maravilhoso demais. Você poder abrir a sua boca hoje, quero chamar o grupo de louvor aqui. Você poder abrir sua boca hoje e falar assim, eu sou abençoado, onde eu pôr minhas mãos vai prosperar. O que eu fizer vai dar certo, porque eu sou abençoado, eu sou o filho amado. Aleluia, glória a Deus. Gostaria que você ficasse em pé nesse lugar. Sabe, irmãos, você é uma pessoa que é amada e é abençoada. Você é uma pessoa que traz a imagem e semelhança de Deus para a terra. Porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você é uma pessoa que tem autoridade aqui na terra. A palavra que sai da sua boca tem muito poder. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Porque a palavra tem poder. E se você é a imagem e semelhança do Senhor, a sua palavra tem muito poder.
Se as coisas estão difíceis, começa a declarar: vai mudar. Vai mudar. Sabe por quê que vai mudar? Porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. E se Deus está comigo, onde eu pôs minhas mãos vai prosperar. Não tem como dar errado, porque Deus está comigo agora. Não tem como dar ruim, porque Deus está comigo. E você começa a abrir a boca e declarar, porque a palavra que sai da sua boca é a mesma palavra que sai de Deus. Eu tenho autoridade, e você pode exercer domínio. Sabe, irmãos, é dia de os filhos de Deus exercer domínio sobre a terra. Para de deixar o diabo agir na sua vida. Para de deixar o diabo cirandar. Sabe, é dia de você abrir a sua boca e falar: eu sou filho de Deus. Onde eu colocar minhas mãos vai prosperar. Os melhores empregos vão ser meus. Os melhores negócios vão ser os meus. Por quê? Porque eu sou filho amado. Deus te chamou para dar certo. Sabe, que nessa noite você possa sair daqui dessa convicção. Irmãos, eu tenho certeza, Deus vai mudar a vida de muitos aqui. Porque eu vi um ataque espiritual para ministrar essa palavra que você não faz ideia. Faz anos, luz, que eu não sei o que é diarreia. Mas até antes de subir aqui eu estava misericórdia. E estou firme e forte aqui, aleluia. Estou me sentindo curado, aleluia. Irmãos, e eu vou te dizer, eu comi ontem que todo mundo comeu aqui dos jovens. Ninguém passou mal, só eu. E se isso não é espiritual, eu não sei o que que é. Sabe por quê? Porque o diabo não queria que você ouvisse que você é amado. O diabo não queria que você ouvisse que você é perdoado, que você é justificado em Cristo, que você é a imagem e semelhança do Senhor, que tal qual Ele é, você é nesse mundo. O diabo não queria que você ouvisse, porque o diabo sabe que se você ouvir, e se você entender que você é filho amado, irmãos, nada mais te segura. Nada mais te segura. O que você fizer vai dar certo. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos no seu lugar e começasse a declarar essa verdade e falar: Senhor, eu sou filho amado, filha amada. Começa a falar essas verdades para o mundo espiritual ouvir, para o diabo ouvir que você é amado e que onde você colocar suas mãos vai prosperar, onde você colocar seus pés vai possuir por herança. Oh Espírito, Senhor, eu oro pela tua igreja nessa noite, e eu quero declarar sobre a tua igreja que eles são filhos amados, em qual o Senhor tem todo o seu prazer. Que assim, tal qual o Senhor é, nós somos aqui nesse mundo. Que esse seja um dia de nós trazermos Cristo para a terra. Cristo seja entronizado em nossas vidas. Oh Espírito, Espírito, Espírito Santo, manifesta a sua vida em nós. Manifesta a sua vida em nós. Aleluia. Para nós encerrarmos, eu gostaria, se você tiver com o seu cônjuge, você abraça ele aí. Se você tiver com o seu filho, abraça ele aí. E se você estiver solteiro, aleluia, você vai abraçar Jesus agora. Mas se você estiver com a sua família, pega a sua família e abraça aí. E você vai começar a declarar o amor de Deus sobre a sua casa. Você vai começar a declarar o amor de Deus sobre a sua família. Se quiser bagunçar as cadeiras, pode bagunçar, mas se junta aí com a sua família agora. Olha um para o outro, olha no olho um do outro e fala assim: você é amado, você é amada. Eu tenho todo o meu prazer em você. Você vai ser coroado de honra e glória nessa noite. Espírito, Espírito, coroa a tua igreja de glória, coroa a tua igreja de honra.
Você é amado. Você é amado. Declara isso sobre a sua família, que a sua família é amada, que os seus filhos são amados, que a sua esposa é amada, que o seu esposo é amado. Declara o amor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Sabe, igreja, eu quero falar para você que os seus melhores dias estão por vir. Sabe por quê? Porque você é amado. Pode estar passando tempestade aí na sua vida nesses dias. Deixa eu te dizer, não importa. Você é amado. A tempestade vai acabar, vai passar. E o que vai ficar é o amor de Deus por você. É o amor de Deus. Aleluia. Eu queria orar aqui pela Luana, ela está internada, filha da Neuza, né? Vamos orar por ela, vamos declarar o amor de Deus sobre a vida dela. Que lá onde ela está, Deus vai vir com o amor dele liberado. Sabe, irmãos, não há revelação mais poderosa do que essa, de você entender que você é amado. Quanto mais amado você entende que você é, menos pecado você comete, menos coisas erradas você faz, porque você só entende que você é amado. Coloca a vida da Luana agora diante do Senhor. E se há mais alguém que você sabe que precisa de oração, coloque nessa hora, fala: Senhor, eu libero o seu amor sobre essa vida. Senhor, nós colocamos a vida da Luana agora diante do Senhor e declaramos que eles são amados, que ela é amada do Senhor. Declaramos cura agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pela tua igreja e declarar restauração nos lares. Restauração nos lares. Que o seu amor venha inundar nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Aleluia! Aleluia. Irmãos, fala para o seu irmão do lado: você é ricamente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Aleluia.